Olá, meu nome é Danilo, sou aluno da UFJM Campus Unai, do Instituto de Ciências Agrárias. Estamos aqui para fazer um levantamento altimétrico, um trabalho prático da disciplina de topografia, onde vamos fazer um levantamento de 35 metros desse terreno aqui. E a gente vai utilizar alguns materiais que eu vou descrever aqui na frente e os procedimentos que a gente vai fazer. A gente vai usar a metragem de 35 metros, a gente vai fazer a medida a cada 5 metros, adquirir esses dados e levar para a gente fazer o tratamento depois, fazer os cálculos depois no escritório. Vamos lá? O material que a gente vai utilizar: estacas, mangueira, trena, pincel, elástico, facão, água e papel. As estacas a gente vai utilizar para fazer a fixação nos pontos e o que a gente deseja fazer a obtenção dos dados. A mangueira a gente vai preencher com água para fazer essa captura do nível. A trena para fazer a medida da diferença. O pincel para a gente poder riscar as estacas e anotar no papel os dados. O elástico para fazer a fixação da mangueira. E o facão para poder fazer a limpeza da área. A gente está utilizando uma mangueira com uma metragem maior de 50 metros e um maior número de estacas, mas você consegue fazer com uma metragem menor também, desde que superior à sua medida, e com um número de estacas menor. Com 2 estacas você consegue fazer, 2, 3 estacas você consegue fazer tranquilamente, tá bom? A gente está utilizando aqui porque eu estou sozinho, então é mais fácil de trabalhar com esse número maior. Eu faço a fixação de todas as estacas nas medidas certas e depois venho fazendo a medida. Este método é muito utilizado por quem está sozinho para fazer a medição. A gente está com a mangueira cheia, retirou todo o ar da mangueira e a partir do momento que a gente mexe na mangueira, ela tende a se estabilizar, tá vendo? O nível de água tende a se estabilizar porque eles estão na mesma altura. Então a gente vai escolher, a gente vai posicionar de um jeito que ela fique na mesma, esperar que ele se posicione na mesma altura. Iremos realizar a marcação do nível de água nos 2 pontos e isso facilitará muito o nosso trabalho na hora de realizar o levantamento. Então a gente marca esses 2 pontos aqui onde que a água se estabiliza e a gente pode fixar a mangueira. Fixada a estaca 1, vamos marcar a medida. Vou fixar 90 centímetros aqui, tá bom? Para facilitar o trabalho. Então esse daqui é o ponto de 90 centímetros que a gente marcou. Tá bem aqui, eu não sei se estão conseguindo ver aí pela câmera, porque está um pouco desfocado. Mas eu vou melhorar o traçado aqui. Então, fixado esse ponto aqui, a gente vai fazer a fixação da mangueira. A fixação da mangueira usando os elásticos, anilhando o ponto que a gente sabe que é o ponto de equilíbrio da água com o ponto que a gente marcou aqui na estaca 1. Neste momento, não preocupe com o nível da água por enquanto, tá bom? Então, alinhados os 2 pontos, vamos para a segunda estaca. Na estaca 2, lembrando que é a altura do solo até 90 centímetros, marcamos também 90 centímetros. Então, marcados 90 centímetros na estaca 2, vamos trazer a mangueira de nível até aqui e fazer o alinhamento. Com a mangueira já fixada, a gente vai fazer o ajuste até que a água encontre o ponto de equilíbrio dela. E aqui, tá vendo? O ponto de equilíbrio da água e o ponto da marcação lá. A gente vai fazer uma segunda marcação, ou então você já pode fazer a medida direto. Eu prefiro fazer uma segunda marcação. E vou escrever ponto 1. Então essa diferença aqui é o que a gente quer. Fazendo a medida, a gente tem que de 90, o nível aqui ficou para 84,2. Então a gente vai fazer essa anotação e repetir esse passo, lembrando que de 5 em 5 metros. Vamos voltar agora com os dados, tá bom? Muito obrigado. Pegamos todos os dados que foram coletados lá em campo e passamos para o Excel. Pessoal, começando aqui, a gente pegou os dados que a gente obteve lá em campo. A gente tinha anotado, transferimos para o Excel de forma simples, só para apresentar aqui.
E aí a gente tem aqui as leituras em centímetros, né, que a gente coletou lá. A gente transformou essa leitura para metros. Depois a gente veio e teve essa relação da diferença em relação a diferença da medida, né, em relação a em metros. E aí a gente pegou e também tem a medida, a distância de ponto a ponto, que cada ponto foi colocado, cada ponto a 5 metros. A declividade de ponto a ponto também, a gente fez a cálculo, né? A gente pegou essa relação, junto com essa relação, pela fórmula da declividade e obteve esses resultados. E também a gente teve a distância da relação é, entre o ponto e o ponto A. Em vez de ser ponto a ponto, a gente fez entre o ponto e o ponto A. E também calculamos essa declividade, isso em relação ao ponto A. Então, cada um desses aqui a gente fez seguindo as normas e a gente obteve esses resultados.